E aí galera, hoje nós vamos falar do Use Callback. E olha, antes que você já esqueça, já dá o like aí, se inscreve no canal, que mais uma vez vai ter bastante coisa bacana aqui, tá bom? Bora lá! Bacana! Olha, pro Use Callback, o que eu pensei da gente falar hoje, tá? Da primeira coisa, que é do quando você não precisa usar o Use Callback. Então já vamos começar bem. E depois, né, o uso padrão e as diferenças, né, das formas de você utilizar. O uso em hooks, e eu já te falo, aqui dentro é onde eu vejo que é um dos maiores necessidades do Use Callback. E que vocês vão ver que no fim do dia, gente, olha, ele é só um use mimo, tá bom? E que obviamente eu não sei nem contar, né, porque eu botei aqui os numerais todos errados. Bora lá. Bom, gente, vamos começar aqui do quando você não precisa usar um Use Callback, tá? Para isso, eu vou fazer aqui só começar uma estruturinha básica aqui, Use Callback, certinho? Vou botar a minha aplicação para rodar e vamos adicionar agora o nosso exemplinho aqui, né? Vamos criar aqui uma nova página de index function no need. E aqui, gente, o que nós vamos fazer? Ó? Vamos lá. Primeira coisa, vamos supor que a gente tem um botão aqui, certo? Então, vou botar um botão de clique. E você quer pegar, né, a ação nesse clique. Note que, ó, vou botar aqui o nosso console. E você, ou seja, você só quer fazer um handler para esse cara aqui, né? Então, um onClick. E você só quer substituir, né, essa function, por exemplo, né, que você botaria um log aqui de certinho. Vamos só adicionar aqui o componente de no need. E você só quer substituir esse callback, tá bom? Esse handler. Então, galera, para esses casos, uma função resolve, né? Então, um handle onClick, e você somente passa isso para cá e pode passar a função por referência, que vai funcionar normalmente, tá? Por que essa situação é mais do que permitida? Porque, note, você não quer, você não precisa que essa instância dessa função seja guardada, né? Porque nada vai depender dela. Então, se nada depende dela, cara, você não precisa ficar preso ao Use Callback, que tem o objetivo, né, de guardar a referência da função. Então, ou seja, mesmo se aqui, né, a gente tiver um state, né, e eventualmente você atualize esse state aqui com alguma coisa, né, você não precisa essa função, ela não tem nenhuma dependência, mesmo aqui gerando re-render, aqui não tem nenhuma dependência, né? Assim, então tudo funciona normalmente, tá? Então esse é um caso em que você não precisa se preocupar muito com o Use Callback. Agora, colocar o Use Callback aqui vai funcionar? Claro que vai. Então como é que a gente transformaria isso aqui num Use Callback da vida? Então basicamente, né, é um react.use callback e só isso. Vai funcionar? Vai funcionar normal também, tá bom? Então, nota, essa função que você está consumindo aqui, ela não tem uma necessidade de referência futura. Quem está consumindo a função, e isso também é uma coisa extremamente importante, o Use Callback, tanto o Use Callback quanto o Use Mimo, é muito mais você ter noção de quem vai consumir aquilo, tá? Então, olha, cara, quem está consumindo não precisa de uma relação de unicidade, né? Então, cara, qualquer função serve, tá bom? Então, esse é um cenário de que você não precisa se preocupar. Agora, qual que é um uso padrão do Use Callback, gente? É justamente quando vai ter uma dependência, porque especialmente se essa dependência cair dentro de um Use Effect, tá? Então, vamos fazer aqui esse caso. Esse caso, vamos botar aqui um tal de regular use. Vamos criar aqui uma function regular use. E aí, o que nós vamos fazer aqui? Olha que legal. Vamos supor, no cenário clássico,
que quando esse componente carregar, eu quero que ele carregue, sei lá, alguma API, alguma coisa assim para mim, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou ter aqui um useEffect, e quando esse useEffect acontecer, eu quero que ele list, por exemplo, né? Setlist, React pronto, carregue, vai carregar alguma coisa para mim, já eu vou arrumar os tipos dele, tá bom? E aqui, o que eu vou fazer, eu só vou botar vamos supor que seja uma lista para facilitar a nossa vida, né? Uma lista de strings aqui, só para facilitar a nossa vida, tá? E aqui, eu vou botar aqui, essa list vai imprimir o item, tá bom? E aqui é só botar um IDX, eu sei que não é a melhor prática, mas é mais pra gente ter só uma base mesmo, tá bom? Então, bonitinho, tá lá. Agora vamos substituir o componente do noNeed pro regular. Então, olha só, no dia 0 não tem nada, né? Obviamente. Agora vamos entrar aqui nele e vamos começar a popular. E para popular esse cara aqui, ó, vamos supor que a gente vai bater numa API, não sei, né? Ele vai ter alguma function aqui que vai corresponder a alguma API, né? Por exemplo, aqui, vamos supor que tem uma function aqui de getName, por exemplo. E essa getName só vai fazer um retorno de, por exemplo, José, Maria e Galvão. Top. E aqui o que ele vai fazer basicamente é fazer um setlist com o getNames, tá bom? Então, bem simples, bem fácil, tá aí. Agora, vamos supor, galera, que esse código aqui, ó, ele esteja maior, né? E você quer tirar isso de dentro do useEffect, né? Porque aqui dentro fica meio feio e tal. Então, como você tiraria isso daqui? É usar agora o nosso useCallback. Então, por exemplo, vamos botar a função de load, por exemplo. E nessa função de load, a gente faria um react useCallback e agora sim, dentro da load, chamaria. E aqui você poderia também ter todo o controle de loading, né? E agora, ó, dentro do useEffect, você usa a função loading. Mas, olha que legal. Aqui, o hook, como boa prática, né? Porque o React, ele é como se fosse um sistema de eventos. É um event-driven, é como se fosse uma aplicação, tudo ligado a evento, né? E os eventos no React nada mais são disparados pela matriz de dependência. Ou seja, quando alguma coisa na matriz de dependência mudar, ele vai disparar que ele precisa executar essa função de novo, né? Então, gente, o que dispara também esse warning? É o seguinte, ó, tudo que for usado dentro da função que tiver uma matriz de dependência e que pertencer ao componente, é boa prática rastrear na matriz de dependência, tá? Então, aqui, ó, basicamente é nós colocarmos o load aqui. E note que parou de dar o warning, porque agora ele está guardando a referência da função loading, né? Então, o useEffect passa a ficar protegido, tá? Então, ou seja, a função useEffect precisa de loading, de load. E load, justamente por isso, precisa ter sempre uma instância, ou sempre o mínimo possível, né? De acordo com as dependências. Então, mesmo raciocínio aqui da anterior, galera. Lembra, essa função, quem consome a function, precisa que essa função seja única. Se a resposta for não, não tem problema. Pode usar useCallback, pode usar functions. Agora, se quem consome a função precisar que essa coisa seja única, sim, é necessário ligar essa coisa na engine de memorização do React, tá bom? Agora, vamos nesse mesmo raciocínio, vamos tirar esse loading daqui, ó, e vamos transformar ela só numa function para ver o que acontece. Ah, e detalhe, olha só, eu vou pegar esse button que está aqui, só para mostrar para vocês, tá? O porquê acontecendo bem na prática, tá? E aqui no load, eu só vou também colocar um log de carregou, tá bom? E aqui eu vou botar só esse
esse velho e esse handle click, só para a gente ilustrar o funcionamento. Tá? Aqui novamente, olha, eu não preciso disso, então aqui eu posso ter uma arrow function normal, tá? Ou uma função pura, uma function normal, e beleza. Agora, olha só que legal. Dessa forma, olha, o componente ele só vai carregar quando a lista, né, só vai carregar quando o componente de fato carregar. Por quê? A única dependência do useEffect é o load. Então, note que eu clicando aqui, ó, em clique, nada, não carrega de novo, só carregou, aconteceu. Agora, vamos mudar isso aqui. Vamos tirar o useCallback? Vou tirar o useCallback e transformar isso aqui numa arrow function só. A aplicação entra em loop. Por quê, gente? Olha só que interessante. De novo, o useEffect, ele precisa de load? Precisa. Então, quando eu tenho uma atualização de estado, o que vai acontecer? O React, novamente, né, ele vai pegar o ponteiro de execução e vai percorrer esse componente, que é uma function. Load, que é uma function pura, né, vai criar uma nova instância. Essa nova instância vai entrar na matriz de dependência do useEffect e o useEffect vai disparar de novo. Mudou o estado. Mudou o estado, vem aqui de novo, disparou, é uma nova instância, é diferente, disparou. Mudou, entrou aqui de novo, mudou, disparou. Então, nota que entrou num loop infinito. Então, gente, espero que tenha ficado bem claro aqui que quando você está usando uma função que precisa que ela seja única, especialmente através de atualização de estados, né? Ou seja, se ela principalmente precisar estar numa matriz de dependência, essa função precisa ser um useCallback, tá bom? Especialmente se tiver a atualização de estado, tá bom? Só consertar aqui para nossa aplicação voltar ao normal. Legal. Boa. Agora, gente, vamos para o último exemplo, que é o uso em hooks. O último exemplo não, perdão. Esse é a questão de user hooks, que é basicamente, note que, como a gente falou, quando você vai usar uma função que provavelmente vai ser usada numa matriz de dependência, é interessante que essa função seja um useCallback, justamente pelo que eu mostrei que você pode acabar num ciclo desordenado, desencadeado de atualizações, tá? Porque as functions são regeradas a partir de uma atualização de estado. Em hooks, a coisa tende a piorar. Por quê? E eu vou mostrar, eu vou até pegar, que é assim, ó. Vamos só renomear isso aqui para hook use e vamos aqui criar um hook para isso aqui, list loader, por exemplo. E vamos criar o nosso use list loader, tá? E vamos só tirar algumas coisas daqui, botar aqui, só limpar um pouco as coisas. E eu vou manter só esse loading aqui lá dentro, tá? Vou pegar esse load aqui, esse log, vou botar aqui, o list eu vou tirar daqui, vou botar aqui eu vou prover o list e o load. Legal. Então agora, olha que bacana, a gente tem um hook que vai cuidar para mim, né, pra gente, das questões de loading. Então, vamos usar ele aqui, ó. Então, por exemplo, vamos chamar de loader. O loader vai ser o use list loader. Então, olha que interessante, galera. O hook, concorda que o hook ele é um empacotado de regra de negócio? Você não sabe o que tem aqui dentro, né? Então, justamente por não saber, caso o componente você queira, né, utilizar o carregamento desse componente aqui, né, quando ele iniciar, ó, aqui só vou botar o loader.list e tudo funciona. Aqui é loader. É porque isso aqui tá com um objeto, eu só vou precisar desconstruir isso aqui para ficar bem bonitinho. Deixa eu só desconstruir isso aqui. List load, beleza. Então, nota que dessa forma, quem for consumir, né, tá despreocupado. Então, gente, de novo, o uso em hooks quando você está fazendo um custom hook, quando você tiver nessa pegada, né, o uso de useCallback, useMemo, eles são extremamente importantes, tá? Justamente porque você não sabe quem vai consumir aquilo.
Então, dentro do seu hook, se você fizer tudo protegidinho, né, o seu código, a manutenção do seu código vai agradecer, porque você vai estar poupando aí o futuro, né, de algumas desatualizações descontroladas, tá? E, por último, olha, não sei se vocês já perceberam, mas o use callback, ele é basicamente, galera, um use mimo, tá bom? Ele é basicamente um use mimo. E, para isso, faltou a gente testar o outro. Ó, como é que chama? Hook use. Ó, hook use funcionando normalmente também, tá? Então, o use callback, basicamente, ele é um use mimo. Então, para isso, olha que legal. Eu vou pegar o regular use aqui, ó, só vou duplicar. Então, it's a mimo. Então, it's a mimo. Vou pegar aqui. Só vou renomear para it's a mimo, e vamos colocar aqui no it's a mimo, tá? E como é que nós vamos fazer aqui agora? Qual que é a diferença, gente? O use mimo, ele vai retornar um valor, certo? E o use callback, ele te retorna uma function. Então, basta a gente, ó, use mimo, e o use mimo, que antes retornaria um valor, ó, e ele já tá chiando aqui, ó, né? Que é void. Basta a gente retornar uma, ó, então, provado, o use mimo, né, o nosso amado aí, ó, o it's a mimo, ele é basicamente um use mimo, ele é um atalho, né, ele é um atalho para um use mimo, só que retornando uma function, mas a estrutura é a mesma, ele tem uma matriz de dependência e ele bebe da engine de memorização do React. Bacana? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí. Peçam também algo que vocês queiram ver no futuro e bora conversar. Valeu!